para agradecer a Deus. A nossa vida com Cristo, Ele abre nosso entendimento para que o seu nome seja glorificado através de... Primeira coisa que devemos fazer é agradecer. É verdade. Primeiro, quase um culto de agradecimento é agradecimento fraternal. Mas no momento, no nosso sentido particular, o momento da oração, se faz menção de Deus para orar, mas primeiro agradecer. Glória a Deus. Deus, te agradeço por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fazerá. É uma oração oficial. Porque nós temos que agradecer? Por dois motivos. Primeiro, que a oração feita no Espírito Santo é diferente da oração formal. A oração formal, glória, 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 amém, amém, amém. Então ficou nisso. Agora a oração no Espírito Santo, amém, com a edificação de Deus para conosco e a glorificação de Deus para com Deus. Por isso que temos que aprender a conviver com o Espírito Santo. Conviver com o Espírito Santo. Vós edificai a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, para que os cuidados da vida não venham sufocar o melhor de Deus, que é a salvação. Não é? Assim se vai. A irmã que está lá atrás, se quiser vir mais para frente, vem. Nós vamos falar aqui sobre uma matéria de testemunho da graça. O testemunho da graça. Se a irmã Jacob venha mais para frente, e nós vamos fazer esta avaliação. E a minha esposa já participando aqui. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E a gente está vendo um grande perigo na humanidade. Vou dizer assim, na igreja, é a falta de conhecimento. É muito perigoso e a gente sabe que é, na verdade. Esse movimento na igreja da Santa Paz, o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmão Raul fez 70 para agradecer ao Senhor.
dizer o teu nome. E te pedimos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, que venha de encontro aos necessitados que estão precisando do socorro da tua misericórdia. Quantos nessa manhã, meu Pai, está no leito de dor? Quantos estão no hospital, Senhor? Quantos estão passando por uma cirurgia? Eu também já nessa manhã, meu Pai, te apresento a minha irmã. E amanhã, meu Pai, também vai passar por uma cirurgia de olhos. O Senhor visita aqueles médicos, cirurgião, meu Pai. Todos que vão estar em Jesus amado, seja coberto com teu sangue, seja tua mão poderosa. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã, se tem, meu Pai, alguém nessa situação, que está passando por uma emergência, uma cirurgia, seja o Senhor visitando, trabalhando em favor. Eu te peço pelas crianças, meu Pai, te peço pelos seus pequenos. Eu te peço, Jesus, pelos jovens, Senhor. Eu te peço pelos anciãos, Pai amado. Quantos que não tem ninguém, meu Pai, para segurar a sua mão. Oh, poderoso Santo de Israel, venha guardar a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, eu te apresento as nações, Jesus amado. Eu te apresento as nações da terra. Eu te apresento a nação de Israel. Eu te apresento a nossa nação brasileira. Eu te apresento as autoridades, Senhor, nas tuas mãos. Oh, poderoso Santo, venha guardar, venha livrar, repreender os laços pelo diabo. Meu Deus, sabemos que a tua palavra irá se cumprir. Então, Jesus, nos dá graça, nos dá força para permanecer na tua presença e nada venha nos abalar a nossa fé. Meu Deus, venha guardar a tua igreja, os obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, todos que fazem a tua obra, Senhor, os amos, as crianças, que louvam o teu santo nome, Pai amado. Venha nos guardar, venha nos selar com a tua graça, a tua presença santa, livrando nós, Senhor, de tudo que não prometeu, Senhor. Oh, poderoso Santo, eu também te apresento, Senhor, aqueles que estão numa clínica psiquiátrica, Senhor, são tantas pessoas, meu Pai, com transtornos mentais. Oh, poderoso Santo, abençoa os psicólogos, psiquiatras, dá graça, dá força a eles, Senhor, para ajudar aquelas vidas, Pai amado. Abençoa a nossa nação. Abençoa a tua igreja na terra, abençoa todos que fazem a tua obra, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a palavra que vai ser nessa manhã. Oh, poderoso Santo, o teu servo sustenta ele. Seja feito o teu querer e a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse significa orar, irmãos. Nós estamos sempre nesse período de ensinamento e aprendizado, né? O que significa orar? Falar com Deus, né? Isso. E o que significa oração? A diferença entre oração e orar. Segundo a Bíblia, orar é falar com Deus. Mas oração é entrar em ação. Isso faz o complemento da oração. Depois que você ora, você entra em ação. Aí, como? Senhor, dá-me sabedoria. O que você vai fazer depois da oração? Comer Bíblia. Abundante. Mesmo nesse corre-corre de trabalho com netos, com alguns, famílias, aula, trabalhos, tudo, né, envolvendo a vida, mas o espaço para a palavra não pode faltar. Para a prática da ação não pode faltar. E a gente observa que muitos cristãos eles não têm tirado esse espaço para examinar a palavra. Como você sabe? Porque qualquer pequena pergunta simples e doutrinária, as pessoas às vezes não respondem. Devido não é falta de oração, não é falta de jejum, mas é falta do quê? Examinar a palavra. É exatamente isso. Se você não examina a palavra,
estou lendo a palavra está agindo comigo o quê? Lendo a minha vida. Ou repreendendo ou consolando. Mas a palavra de Deus. Nós tivemos uma conclusão, uma simples, mas necessária, sobre a hora da oração do Calvário. Lembra? Os irmãos se lembram? As irmãs, não sei se não se lembram. O horário da oração do Calvário. Que horário que é? 3 horas da tarde. Olhando no calendário bíblico. Por que que não ensina que é 6 da tarde? Aí já é um acréscimo. E o acréscimo é para a Bíblia fala que o acréscimo lá. O testemunho que a pessoa, o exemplo que a pessoa recebe como acréscimo é pragas. São coisas que vêm para afligir sem saída de escape. Veja bem, tá? E na sequência, os que acrescentam e os que diminuem, qual é a atitude de Deus para com eles? Riscar o nome do livro da vida da árvore, e tirar o direito de ter acesso à árvore da vida que é Cristo. Por isso que temos que analisar bem o erro, ele é continua, mas a persistência nele destrói. Por que Ananias e Safira morreram imediatamente? Quem sabe? Então, ajuda aí, irmão Israel. Hã? Ele fez coisa com o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo, ele fez algo que o Espírito Santo não agradou o Espírito Santo de Deus. Ananias e Safira. Eles morreram. Ele não se arrependeu. Não é porque mentiu. Não foi porque mentiu. Foi porque sustentou a mentira. Entendeu? Porque a chance está presente. Pedro não chegou já na aplicação direta, lá no capítulo 5. Vocês vão morrer porque mentiram. Não, ele pediu uma afirmativa para que eles tivessem o espaço para o arrependimento. Por que vocês venderam pela propriedade? Ah, perdão, eu vendi por tal preço correto, mas eu falei que foi por outro preço, eu me arrependo. Aí eles teriam morrido? Não. Teria? Não. Porque a natureza da graça é abrir espaço e dar chance para que a pessoa se recupere. Então eles morreram não foi porque mentiram. Por que eles morreram? Ele morreu porque segurou uma mentira. E não se arrependeu. E não se. Então o coração foi obstinado. E com isto ele passou por aquele período já de punição. Eles se tornaram, eles que dão calote na igreja primitiva. Porque naquela época, eu até falei que o dízimo da igreja primitiva era 100%, não era 10%. De tanto convertido que os cristãos estavam sujeitos à doutrina da fé, que é o testemunho da graça de Deus. Então não tem limite, e ali estavam todos unanimemente. E é interessante, irmã Márcia, a igreja primitiva se tornou uma igreja rica. Só que os administradores eram pobres. É diferente de hoje, não? A gente sabe, observa. Vou repetir mais uma vez. Quando Pedro e João disse, não tem ouro nem prata, porque não tinha mesmo. Mas
mas eles faziam parte da diretoria administrativa da igreja primitiva. Imagina que coisa, que convenção maravilhosa. Só que eles estavam contentes, que eles estavam vestidos e estavam se alimentando. Hoje, geralmente, a gente ouviu de casos de pessoas que lideravam, chegou naquela época que a xiroquia era mais valorosa, primeira linha, uma pessoa líder chegou a possuir 14 xeroquis. Para quê? Só pode ser avareza extrema. Aí os apóstolos não se enriqueceram, mas administravam a parte da igreja primitiva que era rica, porque eles não davam 10%. Eles davam quanto? 100%. Está aqui no capítulo 2 de Atos, versículo 41, 42, eles davam 100% do que possuía. Levava tudo para a igreja primitiva. E era motivo se os apóstolos pensavam, não, eu quero uma porcentagem aqui que eu preciso disso, não. E eles se tornaram até o fim, se tornaram materialmente pobres e administrador de riquezas. Mas interessante que ninguém sentia falta de nada, né? Todos eram. Mas era justo, mas era justiça. Todos eram beneficiados. Exatamente, o ensinamento por mês, por semana, era todo dia. A gente às vezes tem ensinamento de 8 ou de 15 em casa, e ainda no horário que o pessoal, a maior parte, nem pode vir. Ensinamentozinho aí, Hoje é 10% que nós damos para a igreja, 10%. Não, hoje não, é 10%, mas só que a disponibilidade de coração vai além. Vai além. Então você não vive numa lei restrita, 10. Se precisa de 20, 30, você tem, então disponibiliza. É assim que funciona a graça de Deus. Fala, e até disso que nós vamos, a esse respeito, nós vamos irei falar já na sequência, para a pessoa compreender o que significa conversão. Pela fé e ordenanças pela lei. Está compreendendo? Que essa doutrina referente à voz da doutrina, referente à lei e à graça, são poucos que entendem, porque não tem um afetivo. Constantemente, você pode ver quando você pergunta, estamos na lei ou na graça? Quem veio primeiro, foi a lei ou a graça? Muitos respondem o quê? Hoje é a graça, né? Hã? Graça, né? Hoje é a graça, né? Não, quem veio primeiro lá no passado, depois do dilúvio? A graça. Foi a lei ou a graça? A graça. Então aí nós já precisamos aprender. Logo depois do dilúvio, Deus montou um ministério sobre um homem. Mas não foi segundo a lei. Sabia não, irmão Israel? A graça veio primeiro? Não sabia não? A lei, irmão, era pena de morte. Deus não chama ninguém para entrar em desacato com ele. Deus chama as pessoas para exercer o quê? Paz. Agora, quando o homem se rebelia, se ignora, então ele bate de testa com o Criador. E o Criador é tão maravilhoso que ele sempre dá uma chance, mesmo um batendo de testa com ele, ele ainda dá chance para recuperação. Mostrando, então, o que veio primeiro não foi a lei. O que veio antes da lei foi a graça. Porque depois do dilúvio, qual o homem que existia, o casal que não tinha filhos? Não foi Abraão? E quando Deus chama Abraão, Deus não deu a lei a Abraão. Deus deu a Abraão o quê? A lei moral, que é de acordo com a fé. De não mentir, não roubar.
seu próximo. Você sendo uma pessoa procuradora de paz, isso é lei moral. A lei da fé, a lei de segurar a perseverança, fé, fruto do Espírito. Então Deus chama Abraão, já deu o que para ele? Fruto do Espírito. Já ouviu alguém falar assim, ó? Ah, vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Já ouviu falar muito isso, né? Mas quando o crente aceita Cristo, ele é selado com o Espírito Santo ou não? Então ele não vai buscar batismo, porque o batismo foi a obra realizada no momento da aceitação. Ele vai buscar conhecimento do Espírito Santo, vai buscar revestimentos para resolver os problemas do excesso do medo da morte. Só o revestido perde esse medo. Tem pessoas que ela fica falando, Deus está te dando livramento de morte. Parece que a morte ainda escraviza a pessoa e aceitar Jesus não tem sentido nenhum. E o pior é que as pessoas, por causa de instrução, elas aceitam que Deus está me dando livramento de morte. Pode dar por uns dias, mas depois o caixão não vai pegar. Está aberto. Por isso que temos que meditar. Vamos aqui no Romanos 12. Glória a Deus. Cristo aos Romanos. No capítulo 12, versículo 12, 13, vamos ler aqui. Palavra de Deus. Não ajudando aí, eu não leio com vocês, são bobeira bem aí. É 12. Romanos 12, 13, 14, 15, vamos seguindo nesse texto, e interpretando também. Não pode ver se achou. Romanos, está depois de Atos dos Apóstolos. 12, 13 até 16. Aí, Cristo aos Romanos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicar com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Isto. Aí a receita de Paulo na prática, nós podemos avaliar que todos os companheiros de Paulo, os pregadores que Deus preparou por meio de Paulo, ele não pregava uma coisa e outro pregava outra. Todos pregavam a mesma palavra, o mesmo significado. Porque esse texto que a palavra está referindo aqui, lá em Aleu, no versículo 12, que diz a palavra de Deus, inicia-se com o amor fraternal, o amor não fingido, depois tem a expressão, não vingueis a vós mesmo, diz a palavra de Deus. Mas dá lugar à ira, porque está escrito, a de Deus é a ira. Agora analise bem, por que até esse receituário aqui, nessa palavra, né? O amor seja não fingido, né? Rejeitar o mal é pegar em bem, diz a palavra de Deus. Por quê? Amai os que vos Persegue. Qual é esse testemunho de amar os que vos perseguem? É dar um testemunho que você não está mais na lei antiga, a lei dada a Moisés por causa das transgressões do povo, mas estamos na virtude do Espírito Santo. Por quê? Por causa da atitude. Alguém aborrece, você não vai trocar
trocar o aborrecimento por aborrecimento. Alguém te aborrece, você vai apresentar ele em oração, para que Deus converta o coração dele. Não é para que Deus mate, para que ele recupere do erro. Aí você está testemunhando que está integralmente na graça. Essa aqui é a palavra de Deus. Não? Sede unânimes entre vós. Sabe o que é essa palavra? Unânime. Unânime é um acordo para benefício da obra. A oração unânime é uma oração no momento, às vezes por muitas ou poucas pessoas, juntas, mas de coração puro. Porque a palavra unânime é a maneira de crescer em Cristo. Lá no dia de Pentecostes, as pessoas continuaram 10 dias unânimes. Está em Atos capítulo 1, versículo 14. E aí orando todos com o coração puro. Unânime na oração. Isso significa crescer para dentro. Então a igreja começou crescendo para dentro. Estava orando unidos. Se não estiver união, também não tem testemunho da fé nem da graça. É só uma aparência. Mas quando 10 dias depois eles continuaram unânimes, o que aconteceu? Estavam todos sentados. Você já viu que o barulho não traz o Espírito Santo? Não traz o Espírito Santo? É o Espírito Santo que traz o barulho. Barulho de Cristo. E de repente, sentados, eles receberam o quê? O revestimento do Espírito Santo. Receberam sentados. Gosta assim, de repente foi visto, estados dois em diante. Foi vista a língua de fogo repartida sobre a cabeça de cada um. Foi visto também um vento muito forte. São coisas de figuras. O vento significa confirmação na doutrina certa. Não é o vento que leva uma doutrina de uma maneira, outra de outra, outra de outra, e a pessoa não sabe se firmar a mente. E se vem de doutrina, às vezes nós estamos vendo a Bíblia, aí vem hoje a coisa não está boa, não. Aí vem, Deus me revela que foi assim. Você vai entrar na Bíblia, aí entra a confusão, porque não é da maneira que ela está falando. Tem a Bíblia como regra de fé. E assim continuou a igreja primitiva em unanimidade para qual função? Para crescimento. E de repente elas foram beneficiadas com o revestimento do Espírito Santo que veio uma vez para ficar em nós para sempre. A menos que a pessoa receba a graça em vão e despreze. Deixa eu falar, não sei. Então eles cresceram através da unanimidade, eles cresceram todos juntos para cima, cresceram na graça de Deus. Ligados lá no trono. Hoje, naquela época para cá, você não recebe mais comunicação de segunda, é direto de primeira, mas hoje as pessoas colocam na frente para impedir. Não você para saber da sua vida, para você esteja na frente revelando você. E é totalmente uma inversão de valor. Mas do dia de Pentecostes para cá, cada pessoa cresceram na graça até o trono. Até o trono. Mas hoje não, a inversão de valor, se não tiver a suposta revelação, é verdade mesmo. Imagina, irmão, Jesus falar uma coisa e a pessoa fala outra. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa diz assim, ó, aqui tem 5 pessoas ou mais ou menos
que Deus falou para você vigiar. Só que a pessoa que está falando isso, ela está mentindo. Por que está mentindo? Porque ela reduziu a quantidade de pessoas que Deus manda vigiar. Abra sua Bíblia em Marcos 3, 13, 37. Alguém lê? Então é mentira mesmo, assim, abertamente. Só que as pessoas na simplicidade aceitam. Marcos, quanto? 13, verso 37. Pode. E as coisas que vos digo a todos, vigiar. Agora 3, 4, é mentira ou não é? É, É mentira, porque Deus. quantidade. Irmão, eu tenho falha, a irmã também tem. Agora levanta a mão e diz, não é você. Então a pessoa, coloca a pessoa como Deus, você é infalível. Não é você, você não tem falha. Todos. E o que é que Jesus está dizendo aí? As coisas que eu vos digo a todos. E quando a pessoa, olha, tem 3 aqui, tem 4. Não é você. Mentiu. Mas mentiu profissionalmente, porque ela vai em todo lugar que ela vai fazer isso. Essa mentira, segundo a Bíblia, leva para a condenação, porque ela não tem espaço para se arrepender. Compreendeu que a situação é grave? E muito grave. Deus, eu vou citar aqui em Efésios 1:3, diz a palavra que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora aparece lá o suposto revelador, dizendo, não quer a bênção? Levante a mão. Jesus disse, abra o coração. A pessoa usa o inverso, levante a mão. Não é levante a mão. Quando ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais. Está lá em Hebreus 3, né? Capítulo 3, versículo 7 também, lá pelos versículos 9, 10, 11, 12. Não é levanta a mão, abre o coração, desperta os ouvidos. Tudo na redução, e isso está causando. Tem pessoas, a gente conhece pessoas que nem mais que fazem esse tipo de coisa. Eu conheço algumas que nem quer mais pregar, não quer mais revelar e nem tampouco ir na igreja. Porque essa influência, ela dura por um pouco. Pode até encher a igreja, fazer movimento, mas o avivamento está longe. E que, infelizmente, não é uma das coisas que o povo mais gosta, não é? Não usa a palavra e depois fica nesse negócio. Deus está requerendo que você faça tantos dias de jejum. O dia de amanhã não pertence a nós, já é uma subeira. E ainda não sabe que jejum que é. Pior ainda. Existe o jejum espiritual e o jejum físico aqui na Bíblia. Mas que é jejum? Que tipo de jejum? Não sei, então é o Espírito Santo falso. Não é o verdadeiro, que eles falam, mas não sabe explicar. Por isso que tem que ter ensinamento para você não ficar pendurado em ironias contrárias à palavra. O jejum, ele é feito de 2 maneiras, quem sabe? É o jejum físico, é a ingestão de alimentos sólidos por um determinado tempo. Agora o jejum espiritual não se entrega. Sabia, irmão Israel? Não se entrega. Não se entrega. O jejum espiritual, ele atua em nós como base é fundamento do amor de Deus cumprindo a lei moral dele em nós. Quando você entrega o jejum físico, o espiritual não se entrega, porque é uma dívida que temos em amar o próximo. E o amor na Bíblia é conhecido como sacrifício de jejum. Já leu? Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 58, tem as dimensões
Então, as pessoas que. Não é verdade mesmo, nós estamos falando uma coisa. As pessoas que têm essa mania de ficar fazendo esse suporte da revelação estão na desorientação, estão desorientados, estão fora de visão bíblica, não tem visão bíblica. Você sabe que não tem, porque ela diz contra a Bíblia, a palavra de Deus. Isaías capítulo 58, versículo 1 ao 5. Pode ler, irmã Márcia, mesmo. Primeiro assim, Isso. clama em alta voz, não te detém. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, procuram cada dia tomam prazer em fazer os seus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Não é? Só um momento, por enquanto. Você já viu as pessoas viverem em barganha com Deus? É muito simples, né, irmão? Hã? Muito simples, né? Israel estava cultuando, ofertando constantemente na igreja, orando, dizimando, e Deus considerando como pecadores constantes. Religiosamente tinha prazer em ir à igreja, porque é a religiosidade. Tem pessoas que vão na igreja com o intuito de já naquele espírito de adorador. E outros vão naquele espírito de religiosidade. Vai porque costumou ir sem o fundamento. E assim estava Israel, jejuando para barganha. O que é jejuar para barganha? Jejum para Deus se batizar com o Espírito Santo, é barganha. Jejum para Deus abrir a porta do trabalho, barganha. Porque a palavra diz que Deus abre porta de trabalho para maus e bons. Quando você se emprega, o patrão geralmente não é crente, mas já é empregador. Já é abençoado na bênção comum de Deus. Então a pessoa inverte jejuando para fazer barganha com Deus e para humilhar o outro, fazer ouvir a sua voz na praça ou no alto, é o significado de exaltação. Jejum e quer se crucificar porque jejum. Aí, adiantando e comentando, depois a irmã vai prosseguir orando. Aí Deus fala assim: olha, vocês estão jejuando? Estão. Estão contendendo com o seu próximo? Estão. Está vendo aí? Estão jejuando constantemente? Estão. Estão contendendo com o próximo? Estão. Então, isso é jejum? Ou é dogma religioso? Dogma é aquilo que a pessoa cria de si pensando que está certo e está errado. Aí Deus falou: pare de jejuar, seus patrícios estão desterrados, faltando alimentos, faltando vestimenta, faltando um acolhimento, palavras de Deus. E vocês estão jejuando constante, e eles estão desprezados. Aí, versículo 6. 6. Até o 8. 6. 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo.
Então, Deus estava falando com eles. Porventura, é este jejum que eu escolhi, que o homem fique sem comer e sem beber. Naquela época tinha uma demonstração pública de jejumar, porque eles vestiam a roupa de sacos grosseiros. Como antigamente, né, irmão? Antigamente. Quando era feito assim, fazer jejum, as pessoas se cobriam, né? Para mostrar que estava mesmo fazendo aquele processo de piedoso, só que a piedade era falsa. E agora nesse tempo, não faz muito tempo não, eu vi uma irmã, eu vi mesmo uma irmã fazendo esse tipo de sacrifício lá no monte. Uma irmã da nossa igreja, não daqui dessa igreja, de outra. Fazendo o sacrifício da lei, ela estava lá no monte vestida de pano grosseiro. Quer dizer, quando você vai para a lei, você vai para onde? Para a maldição. Ele diz respeito à morte de Cristo e à fé. Aí Deus continuou instruindo o povo através dos profetas. Não foi só Isaías, porque em Zacarias capítulo 7, lá está escrito o jejum falso. Está lá, assim. Outros traduções assim, o jejum que não agrada a Deus. E outras traduções ainda diz jejum egoísta. Só para destruir a pessoa. A irmã leu até o 6 e o 7, não foi? Não, o 7 não. Ela não leu o 7 não. Leu o 7, o 8 e o 10. porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não esconda da tua carne. Não esconda da tua carne, então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente notará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. E se tirares do meio de ti o jugo e estender o dedo e falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartarás a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor, aleluia, te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortalecerá os seus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isto, somente até aí. Então, nesse jejum, que Israel estava fazendo, aquele outro jejum que Israel estava fazendo, os patrícios de Israel estavam nus, desprezados, famintos, sem uma palavra que já disse de acolhimento, jejum, comendo, rolando constantemente. E Deus reclamando. Aí, quando Deus deu essa instrução a Isaías, olha, então, os seus patrícios estão aí caídos na rua. Não está referindo, no geral, as pessoas que moradores de rua. Você não vai levar para a sua casa, porque você pensa que simplesmente isso, eles vão te roubar. Sabe disso, e vai praticar o mal. Não é isso que a palavra está falando. Está falando com o Israel do jejum falso. Se recolheres em casa os desterrados, cobrir o nu, matar a fome do faminto, e também deu uma palavra de consolo. Não colocar jugo pesado em ninguém, quer que a pessoa cumpra uma regra que, se ele estivesse no lugar da pessoa, não cumpriria nem a metade. Mas é como os outros, né? É jugo pesado. Justamente. É jugo pesado. Não cumpriria nem a metade. Por isso que eu digo, o povo da igreja
a maior parte, eles trabalham, correm, estão na igreja, e ainda tem algum, você não vem na igreja. O povo é sofrido, tem família, tem essa época tão apertada, e é um povo bom. Eu vejo uns obreiros por aí, o trabalho que eles fazem, irmãos, no lugar que eles moram é um lugar difícil. E eu já vi pessoas que às vezes até na frente, pessoas de alta posição, até rebaixar os irmãos. Você está compreendendo? Tem uns que não é, a gente já ouviu pessoas chamar irmão fiel até de ladrão. Vocês sabem que isso aconteceu na rede pública? Pecado capital está lá. Agora aqui a palavra está referindo tirar o jugo, impor regras, cotas, que a pessoa às vezes pratica até injustiça para conseguir para dar conta de uma meta que não é justo diante de Deus. Agora que nós estamos referindo é que Deus exorta ao povo. Se vocês deixarem de jejuar, ou seja, vocês continuar comendo, bebendo, se alimentando normalmente e praticando o bem segundo a minha palavra, eu receberei como jejum. Esse é o jejum que não se... É o jejum o quê, Marcelo? Se entrega. Porque quando você deixa de amar o próximo, deixa de, nos dias atuais, de praticar o perdão, sabe, quando a pessoa não compadece, ela não perdoa, que posição de pecado ela está? Vencida por Satanás. Vencida. Pode ter dons, assim alguns, mas é vencida pelo diabo. Já sabia, estar em 2 Coríntios 2:11. Quem não perdoa já está vencido pelo diabo. Israel também prometeu de guardar o sábado, na sequência dessa leitura de Isaías, e se retirar o pé do sábado. Mas nos sábados eles se tornavam envolvidos por ganância e dúvida das providências de Deus. Trabalhavam e quebrantavam aquilo que eles falaram solenemente que não deixariam cumprir. Posso dizer uma colocação? E então, é a mesma coisa. Tem pessoas de idade, elas tomam medicação, aí ela vai para a igreja em jejum, a glicemia baixa. Gente, sim, tome sua medicação, tome seu cafezinho, venha para a igreja. O Senhor está vendo a tua necessidade, mas o que adianta eu não tomar meu café, eu não me alimentar e dizer que estou em jejum, e por qualquer coisinha estou de mal do meu irmão, e estou falando mal dele, estou apontando o dedo para ele. Isso que o Senhor estava falando de Israel. Então aí você toma, se alimenta, a partir daquele momento o Senhor recebe como jejum, porque você não deseja o mal para o teu irmão, você é acolhedor, você pratica justiça de Deus. Porém, muitos, não, é uma regra religiosa, ler a palavra, não compreende. não Então compreende. Você vai explicar isso para a igreja mais volumosa de pessoas, com certeza a confusão entra na mente de alguns. Mas eu aprendi que jejum começa à meia-noite. E não coma nada, só que o dia começa às 6 da manhã. Já aprendeu errado. O dia bíblico não inicia à meia-noite. São desvios que o Império Romano causa da cruz de Cristo, da igreja primitiva, para, segundo a Bíblia, receber pragas. Está compreendendo? Eu aprendi que é meia-noite e remédio não quebra o jejum, remédio é substância. Jejum físico é isenção de substância. Poucos dias estava comentando com uma irmã que é obreira e a gente chegou a uma conclusão melhor. Se ela quer fazer um jejum físico,
e ela tem receita médica para tomar remédio, então primeiro que ela vai fazer é tomar o remédio antes de começar o jejum. Depois que ela toma o remédio, ela inicia o jejum. Aí depois entrega o jejum e toma o remédio. Compreenderam ou não? Ah, mas é meia-noite, mas a Bíblia não ensina em lugar nenhum que é meia-noite. É dogma que as pessoas aprendem de contar. A Bíblia diz para jejumar no princípio do dia, ou então não tem horário específico. É o horário de você iniciar. No Antigo Testamento, o jejum era total. Sabe o que é jejum total? Era o mínimo de jejum era 12 horas. No Novo Testamento é de acordo a fé, mas com humildade. Está compreendendo? E nós já estamos encerrando o encerramento. Mas os irmãos compreenderam como é bom aprender? Lá no livro do profeta Zacarias ele está falando de jejum falso, capítulo 7, primeiro. Por que era falso? Porque eles não praticavam a justiça. E praticar a justiça é fazer o que é justo. Se Deus falou, perdoa, é justo perdoar. Se o Senhor diz, tenha fé, é justo ter a fé. Se o Senhor diz, as bênçãos que eu vos dou, não é pelas obras da lei, nem por obras praticadas, mas pela minha vontade, é justo crer que Deus nos dá pela sua bondade, não pelo sacrifício que fazemos. Tudo aquilo que ele falou, você obedece, porque o jugo leve. Não é assim? Aí se torna bem-sucedido. Agora, estamos esperando o arrebatamento e a igreja. O que é a igreja de Deus? Não é servo de Deus? A igreja também é o que mais? Amigo. Agora aparece lá a expressão de loucura que é inverter. Irmão, Jesus vai buscar a igreja como ladrão, ele vai vir como ladrão. Está escrito que ele virá como ladrão, mas não para buscar a igreja, porque a igreja é amiga dele. Sabia? A igreja é tão graduada que é amiga de João, capítulo 14, verso 15, capítulo 15, 14, 15, 16. Então ele vem buscar, não é um povo que não espera que ele venha, é um povo que foi beneficiado pela fé e foi justificado por ele e chamado de amigos dele, mais do que servos. Compreender? Prepara que Jesus vai vir como ladrão. Para a igreja, não, ele virá outra etapa para eliminar o exército do anticristo, tirar Israel daquela pressão. Mas é outro assunto. E Deus continua abençoando. Irmão Israel, qual o jejum que não se entrega? Espiritual. O jejum Espiritual. de amar. O jejum Espiritual. da língua pura. Compreendeu? Hã? Espiritual. Esse não presta. Não falar mal do seu próximo, pratica a justiça. Eu posso deixar um último versículo aqui na palavra? Aonde? É Efésios 3, 20. Pode ler rapidinho, minha mão. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso. Então ele é o único que pode. Além do que pedimos. Mas nós nem é além, nós pedimos uma coisa e ele nos abençoa, adquirimos por todo. Você aceita Cristo? Olha, eu peço perdão. Junto com o perdão já vem a comissão de anjos. Para quando a pessoa ela falecer em Cristo, os anjos levar para a glória. Esses anjos começam a chegar sem você pedir. Agora quem não entende, diz, Senhor, manda o teu anjo, envia o teu anjo.
Mas a receber os anjos está na palavra que vem acompanhado com a salvação. A tua fé te salvou. Aí, sem você peça, Deus manda a comissão de anjos. Vai além. Está lá em 18, versículo 10 de Mateus. Salmo 91 também fala que Salmo 91 não é oração, é primeiro voluntário. E os seus anjos da ordem, ele manda, porque a pessoa está escondida, está habitando no esconderijo do Altíssimo. Está descansando na sombra dele, que é o jugo de Jesus, que é leve. O fardo é suave. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho conseguido nesta manhã, meu Deus, e também em outras, tá? Que todos possam ser, meu Deus, beneficiados com a tua palavra, salva-nos, na virtude do teu Evangelho Santo e glorioso, e permanece o grande Deus para sempre, em Cristo Jesus, teu amado. Amém. E graças a Deus. Pai do Senhor, amém. A paz e a paz de Cristo. É bom o nosso comentário, não é? Para a gente crescer. Existe a possibilidade da pessoa jejuar comendo e bebendo? Existe uma? Possibilidade da pessoa estar comendo, bebendo e jejuando ao mesmo tempo? Eu acho que não. Mas nós aprendemos que sim. Antigamente, irmão, eu fazia assim, se eu tomasse remédio, tem gente que toma remédio da pressão de manhã, né? Sim. Aí pra mim já quebrava o jejum. Aí eu não conseguia fazer. Não, o remédio quebra jejum porque é substância. Mas quer jejuar, primeiro toma o remédio e começa o jejum. Aí, tá vendo? É bom por isso aí, Deus sabe. Remédio quebra jejum. O que eu acho assim, que a gente, eu mesmo particularmente, eu gosto de jejuar quando eu estou dentro de casa. Nem sair para a rua, não me sinto bem. Porque os olhos da gente tá aqui, tá ali, então a mente é coisa terrível, né? Mas eu gosto de estar dentro da minha casa, porque eu estou ouvindo louvor, eu estou orando, falando com o Senhor, lavando